Bem, pessoal, hoje o que nós temos aqui é redação na nossa aula de português, certo? Como nós devemos fazer? O que é que o Enem exige de mim enquanto candidato? Vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar aqui a vocês algumas competências que serão exigidas na hora em que vocês forem fazer sua redação, ok? Nós temos aqui o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Gente, vocês não precisam ser altamente rebuscados na hora de você escrever sua redação, mas vocês precisam sim ser formais na hora em que vocês forem escrever. Evitem gírias, jargões, abreviações de palavras, ditos populares, frases feitas. Caso vocês utilizem disso na hora de escrever a sua redação, certamente serão penalizados na nota. Tenham compreensão da proposta da redação. Entendam o que é que a comissão julgadora espera de vocês. Se o tema dado é meio ambiente, por exemplo, eu não posso fugir desse tema falando sobre a violência contra a mulher, tá? Então tenham muita consciência sobre o que é que a redação está pedindo de você, qual é o tema proposto e não fuja daquilo, ok? Tenham compreensão para que vocês consigam selecionar, organizar e interpretar os dados que vocês têm, os fatos que vocês lembram, as opiniões de pessoas, digamos que importantes que já falaram sobre esse tema, tá? Porque tudo isso poderá servir de embasamento para que você defenda o ponto de vista. A sua redação será dividida em 3 partes. Para esta aula, nós vamos falar apenas sobre a introdução. Lembrem-se que a introdução é o seu cartão de visita para o seu leitor. É a introdução que vai fazer o seu leitor se interessar ou não pelo restante do seu texto, tá? Então, é na introdução que você apresentará o tema que será abordado no texto todo. Porém, você precisa ser breve, ser objetivo, porque o maior objetivo realmente da introdução é expor a problemática e preparar o seu leitor para aquilo que está por vir, tá? Sem entrar em detalhes. É importante que vocês lembrem-se que é necessário evitar os erros gramaticais. Lembrem-se do que eu falei há pouco tempo. Não utilize no seu texto frases prontas, ditados populares. Não inicie a sua introdução utilizando termos como antigamente, hoje em dia, em muitas sociedades, no passado. Você pode até utilizar esse termo em outra parte do seu texto, mas não inicie o seu texto com ele. Então, já que eu não posso começar minha redação utilizando atualmente, hoje em dia, no passado, nos dias atuais, como é então que eu poderia começar minha redação? Aqui eu coloquei 4 exemplos. Obviamente que existem vários outros, mas eu separei esses 4 para conversar com vocês. Vocês podem começar sua redação fazendo uma alusão a fatos. Alusão é o mesmo que referência. Por exemplo, você pode falar sobre acontecimentos históricos, você pode falar sobre conflitos em relação ao tema que você escolheu. Você pode citar algo que alguém falou, algo que alguém importante falou em relação ao seu tema, desde que essa citação não seja muito polêmica, tá? Você pode também mencionar alguma pesquisa, alguma estatística em relação ao tema solicitado, ou você pode começar a sua redação definindo aquilo que foi
aquilo que foi proposto para você, tá? Se a proposta de redação é falar, por exemplo, sobre feminicídio, então o que seria isso? Como é que se define feminicídio? E aí você pode, então, começar a sua redação. Quero deixar para vocês aqui a leitura de um exemplo de introdução que foi nota 1000 no Enem. Pause um pouquinho o texto, o vídeo, aliás, e façam a leitura dessa introdução. Lembre-se que na sua introdução você precisa ser claro e objetivo. Nela, o seu leitor saberá o que vai poder esperar do seu texto.